Sou diaconisa e dedico minha vida à obra de Deus, comissionada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu pai era mágico, mas hoje é pastor. Antes, ele fazia mágica para ganhar dinheiro. Nossa família era muito pobre, mas hoje temos uma empresa abençoada por Deus. Não somos ricos nem pobres, apenas uma família abençoada que serve a Jesus de todo o coração. Fomos fiéis no pouco e Jesus nos colocou no muito. Ele prometeu que abençoaria minha família se o servíssemos com sinceridade. Antes de minha família se entregar a Jesus, meu pai me ensinou a fazer mágica desde criança. Antes de começarmos, realizávamos meditações para tornar nossos feitiços reais. Meu pai era um ilusionista que montava um palco para suas façanhas. Ele fazia objetos desaparecerem, adivinhava os nomes das pessoas e desaparecia de uma caixa, reaparecendo em outro lugar. Meu pai não realizava truques para criar a ilusão de algo real, como muitos mágicos fazem. Tudo o que ele fazia era genuíno, sem truques. Ele me revelou seus segredos. Meu pai fez um pacto com o diabo para realizar mágica de verdade e ganhar dinheiro. Ele contou que visitou uma bruxa e ofereceu seu sangue em troca do dom da magia. Além disso, ele vendeu sua alma para adquirir essas habilidades mágicas. Eu não entendia na época, pois era muito jovem. Fazia objetos voarem e desaparecerem. Eu estava envolvida com coisas sobrenaturais, sem saber que estava lidando com as forças das trevas. Qual é a diferença entre um bruxo e um mágico que se envolve com o sobrenatural? Nenhuma. O bruxo usa sua magia para sua religião, enquanto o mágico usa para entreter e ganhar aplausos. A palavra magia vem de magic, fantasia, ocultismo. Se você pratica magia, mesmo como brincadeira, pare, pois está mexendo com forças malignas. Isso é ocultismo. Tudo o que engana as pessoas como mágica é maligno. A magia faz parte das habilidades do mestre do engano, Satanás. Os truques de mágica não são reais e enganam as pessoas, o que faz parte das mentiras de Satanás. Meu pai era um ilusionista que criava ilusões de ótica para enganar as pessoas. Tudo o que é ilusão é engano, e o diabo é o pai das ilusões. Não seja um ilusionista, isso não é brincadeira. Jesus tirou minha família desse engano e nos mostrou a solução para nossas vidas. O Senhor abençoou nossa família financeiramente quando entregamos nossas vidas a Ele e mudamos nossa maneira de pensar. Aproximamo-nos de Deus e Ele transformou nossas vidas. Não tivemos que correr atrás de bênçãos, elas vieram até nós. Fiz um propósito de 90 dias de oração contínua para Deus. Todos os dias, dedicava 1 hora de oração sem interrupção. Essa hora de oração acontecia sempre ao acordar, antes do café da manhã. Em alguns dias, o Espírito Santo me deu forças para jejuar por várias horas. Fazia jejum à tarde e antes de completar os 90 dias, um anjo de Deus me apareceu. Ele disse: Jesus tem uma linda promessa para a sua vida e vai te usar grandemente na terra. Naquele momento, meu espírito foi arrebatado. O anjo me levou ao inferno, onde vi pessoas arrancando os cabelos de dor. A cena era extremamente deprimente e terrível. O desespero e os gritos ensurdecedores eram imensos. Milhões de vozes ecoavam simultaneamente em um gemido indescritível. Andei por lugares no inferno onde vi demônios cortando os dedos de mulheres que pintavam unhas. O anjo me explicou que essas mulheres eram evangélicas que estavam naquele lugar por não renunciarem ao mundo. O que mais me impressionou no inferno foi uma mulher vestida como uma serva de Deus. Por causa de sua língua, os demônios a puxaram, estendendo-a até 5 metros e a chicotearam com ferro quente. Eles também passaram brasas para queimar toda a sua língua. Outro demônio usou uma pá cheia de pedras quentes e jogou na boca dessa mulher. O anjo disse: Todos os cristãos, homens e mulheres, devem vestir-se de maneira santa como sacerdócio de Cristo, mas também devem vigiar com a língua. O anjo me levou a um lugar onde estão as pessoas que praticaram incesto. Havia irmãos que tiveram relações sexuais com suas irmãs e pais que abusaram de seus filhos. Também vi homens que praticavam sexo com animais, cometendo bestialidade. Vi estupradores e pedófilos no inferno. O anjo me levou ao rio de sangue quente, o local dos assassinos.
Lá estavam todos os homens sanguinários que derramaram tanto sangue. Eles estavam no Vale dos Assassinos, dentro de um rio de sangue fervente e fétido, com um cheiro de carne podre. Também vi cristãos que estavam no inferno porque cobiçavam atrizes pornôs. Eles assistiam a filmes eróticos e cometiam adultério em seus corações, traindo suas esposas com desejos e pensamentos imorais. O anjo me levou até os portões do céu. Havia uma fila de cristãos aguardando a ordem do anjo que guardava a porta. O anjo verificava no livro da vida o nome de cada pessoa. Alguns entravam no céu pelo portão celestial, mas outros não conseguiam passar, morrendo em pecado. Suas transgressões os impediam de entrar. O céu é um lugar puro e santo, que repudia a presença do pecado e do mal. Uma mulher que estava na fila mostrava grande preocupação. Quando chegou sua vez, seu nome não foi encontrado no livro. Ela tinha 2 pecados graves dos quais nunca se arrependeu. O primeiro pecado era a falta de perdão para com seu marido, que a deixou por outra mulher e se mudou para outra cidade. O segundo pecado era o rancor e ressentimento que ela carregava contra sua mãe, que a abandonou quando era criança. O anjo a empurrou para a escuridão exterior e ela caiu de cabeça no inferno de fogo. O anjo me levou para o ar, onde milhões de demônios residem. Vi 2 principados, grandes demônios chamados Astarote e Baal, que ainda atuam em Israel, Palestina, Jordânia e toda a região do Oriente Médio. O anjo me levou ao fundo do rio Eufrates, até o abismo. Chegamos a uma parte do inferno sob aquele rio. O anjo disse: Quando esses 4 principados forem soltos, grande parte da população de Israel morrerá na guerra. O anjo me levou a uma área do abismo, onde vi milhares de demônios presos, parecendo bestas em gaiolas, desejando devorar qualquer um que se aproximasse. Esses demônios eram muito mais ferozes do que os que estavam soltos. O anjo disse: Esses são os 200 milhões de demônios que serão soltos na terra. Quando isso acontecer, 1/3 da população mundial morrerá devido a guerras, fomes e doenças. O anjo e eu saímos do abismo e subimos para encontrar Jesus. Flutuamos no ar, e ele me levou para o céu. Jesus enviou um anjo para trazer meu vestido de noiva, que era branco e resplandecente. Jesus disse: Eu te vestirei com este vestido, que representa a sua vida espiritual quando você retornar à terra. Minha serva, depois que você tiver este vestido, não cometa pecados para não o manchar. Jesus então disse: Eu revelarei a você, minha serva, o governo do Anticristo. O Senhor me mostrou o governo do Anticristo. Esse homem de grande influência política e líder mundial foi apresentado à ONU como o condutor da paz. Grupos de políticos e facções terroristas que se opunham ao seu governo foram esmagados. Todos os seus oponentes foram destruídos e seu império estava crescendo. O reino deste homem ganhou mais poder do inferno quando o poço do abismo foi aberto. Seu governo recebeu treinamento especial de Satanás, e uma legião de demônios era submissa à sua autoridade. As pessoas marcadas com seu sinal e adeptas de seu governo foram possuídas por uma classe de demônios que as fez perseguir os cristãos e os judeus. Essa classe, dominada pelas forças das trevas, estava sob o controle dos governantes do governo do Anticristo. Os perseguidores demoníacos faziam com que judeus e cristãos caíssem no chão de dor, contorcendo-se e mordendo suas línguas. Eu vi esses demônios escorpiões infligindo as mesmas dores que as almas sofrem no inferno. O sofrimento do inferno havia chegado à terra. Os adoradores rebeldes da besta estavam sendo atormentados em seus corpos. O Anticristo reorganizou seu governo, dividindo o planeta em 10 regiões. 10 governadores foram designados, cada um controlando uma parte do mundo nas mãos do Anticristo. Esses governadores afligiram as nações sob seu domínio, impondo a marca da besta ao povo. Eles forçaram as pessoas a adorar a besta, com pena de morte para os que se recusassem. A legislação mundial foi alterada, e adorar a besta tornou-se uma exigência legal. As Bíblias foram confiscadas, queimadas e destruídas, enquanto o nome do Anticristo dominava a mídia, jornais, revistas, noticiários de televisão e rádios. A população foi oprimida pelos 10 governadores, que transformaram as pessoas em escravas, fazendo-as tremer de medo da dor.
Um desses 10 governadores é o falso profeta, que governa o Oriente Médio e a terra de Israel. A igreja da grande tribulação está vestida de preto para aceitar a marca e adoram em suas igrejas. Ela é a noiva do anticristo e o falso profeta imitou o Espírito Santo, desempenhando seus deveres na terra. O falso profeta possuía todos os dons. A capital do império do anticristo era o centro de todo o mal. Dessa cidade saiu toda a corrupção do mundo. Essa cidade exerceu grande influência em todas as cidades e controlou o mundo. O anticristo e os homens poderosos do governo habitam nela junto com as legiões de demônios que foram liberados do abismo. Toda a força estava saindo daquela cidade maligna para contaminar as pessoas. Foi desta cidade que ele deixou as ordens para executar os cristãos fugitivos. Eu vi uma força negra, parecendo um cobertor preto saindo da cidade. A força negra irradiava o mundo inteiro como uma luz negra. O ódio para destruir o povo de Israel estava nos corações do mundo inteiro. Todo o povo de Deus de Israel e outros estavam escondidos da fúria do anticristo. A sede da falsa religião do anticristo era na capital, onde ele comandava todas as igrejas do mundo. Tropas do mundo inteiro trabalhavam para o anticristo. Daquela cidade satânica, foram aprovadas leis que liberavam o casamento pedófilo de crianças e adultos. Homens casando homens e mulheres com mulheres. Os locais para práticas sexuais não eram mais dentro das casas de prostituição. O sexo com prostitutas era praticado em praças públicas. Todas as pessoas que passavam olhavam para todo tipo de orgia. O governo do anticristo ordenou os bordéis ao ar livre para agradar as pessoas. Todos os governantes do anticristo liberaram o show de sexo nas praças das cidades. As crianças que passavam nas cidades viam todas aquelas cenas praticadas na praça. Tudo isso tornava as crianças mais imorais, incentivando-as a fazer sexo antes dos 10 anos. A cena de prostituição foi montada no centro da cidade para as pessoas se envolverem em orgias sexuais. Às vezes, para chamar a atenção do público, 2 mulheres ficavam nuas fazendo sexo ao vivo. No outro dia, 2 homens praticavam sexo ao ar livre no palco. Esta cidade é a Grande Babilônia que prosperava em seu comércio na área de prostituição e tráfico de drogas. Todas as drogas eram vendidas legalmente em feiras. Eu vi a grande ira de Deus contra esta cidade e sua religião que blasfemava o nome de Deus. Eu vi trovões que invadiram os céus. E o anticristo junto com os governadores destruíram o sistema religioso da falsa igreja. A igreja foi destruída para não interferir no governo do anticristo. Todo o grupo que fazia parte do falso sistema religioso foi massacrado pelas tropas do anticristo. Com a religião destruída, o anticristo assume-se como o centro do mundo. Ele se coloca no lugar de Deus. Um grande terremoto veio sobre esta cidade e a destruiu completamente. A cidade cheia de prostituição, drogas, bebidas, dinheiro, grandes empresas, negócios e corporações foram destruídas. Esta cidade derramou muito sangue de cristãos. Ela é a noiva do diabo, que foi devastada por um terremoto. As estruturas foram abaladas e destruídas, incluindo os palácios dos governadores e todos os seus bancos. Todas as cidades ao redor foram reduzidas a cinzas, restando apenas escombros e entulhos. Este terremoto foi o maior já registrado, mudando toda a configuração da Terra, invertendo os climas e alterando os polos do planeta. Após essas ocorrências, minha visão se direcionou ao casamento do Cordeiro. A esposa de Jesus se preparou para a festa, vestida de linho fino e realeza, o traje da esposa do Cordeiro. Minha visão então se voltou para o país de Israel, onde vi milhões de soldados comunistas e muçulmanos de vários países. Todos estavam sendo liderados pelo anticristo e pelo falso profeta, que foram rejeitados pelo povo de Israel ao descobrir o engano dessas 2 bestas. Jesus desceu do céu em um cavalo branco e aniquilou toda a multidão de soldados e pessoas que queriam atacar Israel. Esses soldados possuíam grandes armas de destruição, mas foram mortos. Jesus apenas falou, e suas palavras se tornaram uma espada afiada que despedaçou todos os inimigos de Israel. Eu estava aterrorizada pelo sangue que jorrava naquele lugar. Parecia um rio de sangue correndo pelas ruas da cidade. Jesus disse: Minha serva, este dia chegará e será minha grande vingança contra os inimigos do meu povo e os inimigos restantes do milênio na terra.
Na visão, vi também 2 anjos poderosos que acorrentaram o falso profeta e o anticristo. Eles foram lançados vivos no lago de fogo ardente. Os 2, que antes tinham uma aliança, agora estavam juntos no lago de fogo, acompanhados pelo exército de soldados que cercaram a terra de Israel. O lago de fogo para onde foram lançados não é o mesmo inferno onde as almas estão atualmente. É um mar de fogo, onde na visão eu os vi se afogando e bebendo larvas em chamas. Foi terrível ver esses homens sendo queimados vivos. Qual é a diferença entre o inferno e o lago de fogo? O inferno é um lugar temporário para as almas aprisionadas, não para corpos de carne, pois nenhuma matéria física pode habitar lá. O lago de fogo, por outro lado, é um lugar preparado para os corpos de carne que ressuscitarão. O lago de fogo não é apenas para almas, mas para corpo, alma e espírito. As pessoas lançadas neste lugar estarão completas com corpo, alma e espírito. Eu vi Satanás sendo preso por um anjo, um poderoso arcanjo cuja identidade não foi revelada, mas ele era forte e resplandecente. Ele aprisionou Satanás no abismo e o acorrentou. Satanás foi colocado no mesmo lugar onde os anjos rebeldes estavam. Ele ficou sozinho, com seu corpo imóvel, parecendo uma estátua por causa de um selo. Jesus me levou para perto da Jerusalém Celestial, com seus 12 portões de ouro. Eu não podia entrar, mas contemplei a maravilhosa cidade com suas 12 colunas de ouro. Essa cidade é perfeita em largura, altura e comprimento. Toda feita de ouro puro, parecia vidro brilhante, refletindo a luz do sol como um espelho. Meus olhos não conseguiam suportar o brilho, que era como um sol ofuscante, impedindo-me de ver todas as maravilhas. Chorei de emoção ao ver o que estava reservado para a igreja. A cidade é adornada com uma variedade de pedras preciosas. Em Apocalipse capítulo 21, verso 18 ao 21, Deus mostra a João a Nova Jerusalém. Depois de descrever as medidas da cidade santa, João nos conta sobre as pedras preciosas que enfeitam a fundação do muro. Tudo é construído com materiais finos e puros, uma cidade de alta realeza, aguardando a vinda da rainha. Vale a pena renunciar ao mundo para viver lá. Toda riqueza, bens materiais, dinheiro, carros e tecnologia são insignificantes perto daquela cidade. Depois de ter essa visão, estou disposto a morrer pela causa do Evangelho, se for preciso. As pessoas da minha igreja me chamavam de antiquada e quadrada. Eu disse a elas que a Nova Jerusalém é quadrada, e para se encaixar nela, também precisamos ser quadrados. Não há espaço para crentes arredondados que não tenham a forma geométrica dessa cidade. A garganta do inferno é redonda e circular. Eu desci pela garganta do inferno e vi como é sua estrutura. Amada Igreja de Jesus, prepare-se. Tive outra visão, não em arrebatamento, mas em casa orando. A noiva está um passo mais perto de ser arrebatada. Vi Jesus com os braços estendidos para recebê-la. A noiva que vi na visão estava pronta para encontrar o noivo. Suas vestes eram tão brancas e resplandecentes, e ela parecia tão leve. Esta é a verdadeira igreja, não aquela que foi contaminada pelo pecado e vendida ao mundo. A noiva vencerá a batalha contra o pecado, resistindo ao inimigo e permanecendo virgem e pura para Jesus. A noiva flutuou para os braços de Jesus e sentou-se como a rainha ao lado de Jesus. Glória a Deus, ela venceu e agora está livre de todas as tentações do maligno. Graças a Deus por esta revelação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.